CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Quem nunca ficou com essa dúvida? Desktop ou laptop? O que eu levo para casa? Ei, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda, bom dia, ouvintes da CBN. Exatamente, viu? Quem está pensando em comprar ou está planejando comprar um computador, sempre fica aquela dúvida: será que eu compro um notebook? Será que eu compro um desktop? E aí, vamos falar de algumas vantagens e desvantagens de cada um deles, né? A gente poder ter um esclarecimento dos nossos ouvintes aí para eles tomarem a decisão baseado já no que eles esperam, no que eles precisam dos equipamentos para isso. Então, né, na verdade, a gente tem que começar falando que o computador de mesa, o conhecido como desktop, ele normalmente dura mais do que os notebooks, porque ele basicamente são computadores maiores, que tem uma refrigeração melhor, né, e tem um material que já foi feito, né, para suportar essa situação toda. Já os notebooks, eles estão, pelo pequeno espaço que ele tem internamente, os componentes são mais próximos, sofrem mais com o aquecimento, né? Então, ou seja, isso é uma situação que já de cara define, né, ou divide o desktop do notebook. Outra questão interessante é que os desktops, né, os computadores de mesa, eles podem ser atualizados mais facilmente, ou seja, eu posso colocar mais memória, eu posso muitas vezes trocar uma CPU, botar uma placa de vídeo, né, diferente para quem gosta de games, por exemplo, botar uma placa de vídeo dedicada para isso. Já os notebooks, eles são bastante limitados em relação à expansão ou atualização. Muitos notebooks hoje vêm com a memória já soldada na placa-mãe, ou seja, não tem nem como eu trocar aquela memória por uma outra, né, para isso. O máximo que eu consigo normalmente fazer no notebook é trocar o HD, né? Colocar um armazenamento maior, né? Nesse caso. Mesmo a placa de vídeo também não consigo normalmente trocar nesse caso, nessa situação, né? A questão também como eu falei, de jogos, né? Ou seja, se eu preciso ter uma potência maior, eu posso instalar uma CPU, uma GPU mais rápida, colocar uma placa de vídeo dedicada, nesse caso. Então, ou seja, a longo prazo, né, a tendência é que o desktop ele fique relevante por mais tempo, né, nessa situação, ou seja, por causa exatamente dessas questões de atualizações, né, são peças normalmente padrão, então, ou seja, memórias de desktop são normalmente padrão, HD, né, e outras coisas, mais fontes são mais ou menos padrão. Já no caso dos notebooks não são. Normalmente o fabricante ele faz, né, aquelas peças, naqueles equipamentos, para aquela marca e modelo de notebook, ou seja, não são intercambiáveis as peças. E aí muitas vezes são mais caras e mais difíceis de você fazer essa situação, né? A questão de durabilidade, eu comentei, também é uma questão importante, porque os desktops ficam parados em casa, em cima da mesa lá, não sofrem pancada normalmente, ficam lá no seu ambiente, né, seja guardado em casa para isso. Os notebooks já carregam com a gente para tudo quanto é lugar, né, coloca na mochila, coloca nas costas, aí você chega para um local, deixa ele na mesa. Então, ou seja, ele tem essa situação também de sofrer um pouco mais nessa situação, né, para isso, né? E aí, a pergunta é, então quer dizer que os notebooks são ruins, né? Ou seja, não, na verdade, eles têm outras vantagens, né, que os desktops não conseguem acompanhar, né, e a principal delas é tamanho e portabilidade, ou seja, no caso do notebook, eu tenho já integrado no mesmo equipamento normalmente o touchpad, né? Ou seja, não precisa de mouse, o touchpad, a câmera, né? Os alto-falantes, o microfone e a tela. Então, ou seja, num único pacote eu tenho todos esses itens, coisa que no desktop são normalmente diferentes, ou separados, essas questões. Então, primeira questão que o notebook ele realmente é imbatível é na questão de tamanho e portabilidade, né? Tem que pensar também na questão de flexibilidade de uso, né? Ou seja, então, um dispositivo que normalmente ele tem uma flexibilidade maior de uso, eu posso levar para qualquer lugar para isso. E, é claro, tem uma outra questão que é o notebook, ele é normalmente alimentado por bateria. Então, se eu tenho um pico de energia, tenho uma falta de energia, o trabalho que eu estou fazendo naquele momento, né, no notebook eu não perco, né, porque ele vai estar funcionando, pelo menos vai dar tempo de eu salvar aquele documento, né, fazer alguma coisa para não perder aquele trabalho que estou fazendo. Já no desktop, eu até posso fazer se eu te comprar um low break, né? Então é mais um item à parte que eu tenho que colocar no meu ambiente, né, para poder manter a alimentação elétrica do desktop. Então, ou seja, vantagens e desvantagens. Aí
cada um agora pode avaliar, né? Ou seja, qual é o equipamento que melhor atende às suas necessidades, ao seu uso, para fazer uma escolha melhor. Mas tem coisas assim que você imagina que não dão para fazer no desktop ou que não dão para fazer no laptop? Então, normalmente os notebooks eles são muito limitados em performance, né? Ou seja, a não ser você aí vai pagar um valor absurdamente alto, equipamentos que tenham uma placa de vídeos sofisticadas, com muita memória, né? Um HD muito grande, né? Ou seja, de armazenamento muito grande. Então, ou seja, normalmente para games, por exemplo, o desktop é mais aplicável, né? Porque se eu for fazer um notebook para game, ele vai custar muito mais caro que um desktop para isso, né? E vai ser muito mais difícil de eu atualizar para novas versões desse caso. Então, essa é uma coisa que o notebook realmente tem algumas limitações em relação a essa questão. No caso do desktop, a limitação que eu vejo para ele é a portabilidade, né? Ou seja, eu tenho que ter um local fixo que eu vou botar ele lá e vai ficar montado com tela, teclado, mouse, câmera, né? Para eu poder usar. Entendido. Tipo assim, aqueles jogos mais pesados só rodam no desktop. Normalmente só no desktop, porque aí ele precisa de uma placa de vídeo mais potente, aí a fonte tem que ser uma fonte mais potente também para poder alimentar essa placa de vídeo, né? Precisa de bem mais memória, muito mais memória, porque esses jogos normalmente consomem uma quantidade razoável de memória, então eu preciso ter coisa que no notebook normalmente é difícil encontrar notebooks com mais do que 16 gigabytes de armazenamento de memória, né? Então, ou seja, isso já para um desktop já é uma coisa mais simples, mais fácil. Você compra placas e coloca lá e expande a memória. No caso do notebook, os que conseguem ter algum tipo de expansão desse tamanho são realmente notebooks muito caros. Entendido. E você? O que você prefere? É o notebook, porque eu carrego para tudo quanto é lado, não tem muito jeito. Né? Não tem muito jeito. Trabalho em um monte de lugar, então tem que trabalhar, tem que trazer minha ferramenta de trabalho comigo, mas infelizmente não tem jeito. Uma coisa que também diferencia, né, é o tamanho da tela. Muitas vezes o notebook ele tem uma tela menor, né, e aí muitas vezes é difícil você trabalhar muito tempo, né, usando só no notebook. Eu tenho uma alternativa a isso, porque nos dois locais que eu costumo trabalhar mais frequentemente, eu tenho um monitor extra, né, que eu conecto no notebook, e aí eu tenho duas telas, né? E inclusive é um vício, na verdade quando você acostuma com duas telas, é difícil você começar a trabalhar só com uma tela, viu, para isso. Mas é uma questão, assim, de adaptação, né? Ou seja, o notebook tem uma tela pequena, né? Normalmente uma tela pequena, notebooks com telas muito grandes são mais pesados, consomem mais bateria, eu realmente não recomendo. Então tem que ter uma tela de tamanho razoável, 13 ou 14 no máximo, né, polegadas. E aí você tem locais que você trabalha mais constantemente com aquele equipamento, você tem um monitor, né, extra que fica lá, e aí você pluga o monitor quando você precisa trabalhar naquele local. Entendido. Tá certo. Vamos agora para os nossos destaques, o golpe, né? Isso, exatamente, o golpe da semana. O golpe tá aí. Muito bem, Fernanda. Mais uma vez o WhatsApp se tornou o centro de aplicação de golpes, né? E o golpe dessa vez é conhecido como o comprovante falso, né? Os golpistas enviam um falso comprovante bancário para as vítimas, e esse falso comprovante está falando que ele pagou algum valor naquele banco ou naquela loja, né? E aí esse comprovante normalmente ele está compactado, então a extensão dele é .zip, e aí quando a vítima ela vai abrir ou tentar abrir aquele comprovante para descompactar, aí acontece a infecção. Na verdade, o vírus que está inerte dentro daquele zip, ele vai ser extraído e vai infectar, então, o dispositivo que ele está executado. Então, muito cuidado com arquivos que você recebe, né? Normalmente, esse golpe, eles usam engenharia social, então eles tentam ter aquele senso de urgência, né? Não, você precisa fazer ter rapidamente abrir esse arquivo para poder saber o que está acontecendo, se você pagou errado, né? Senão você vai perder o dinheiro, e aí você fica curioso, vai abrir o comprovante e ele tem o vírus nesse caso. Então, não abre arquivos que você não conhece, que você não estava esperando receber, que não era uma loja que você tem comprado ou banco que você tem conta. Desconfie nesse tipo de promoção, nesse tipo de mensagem, né? E tente colocar ou habilitar, né, nos seus esses serviços de banco, por exemplo, aquela autenticação, banco e-mail, né? Autenticação de 2 fatores, isso ajuda bastante na segurança. Esse vírus, especificamente,
o objetivo dele é roubar credenciais financeiras. Então, o foco dele é roubar senhas de banco e cartão de crédito. Entendido. Tem pergunta, Patrícia? Tem pergunta para o Gilberto. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Patrícia. Vamos lá, o Crispim está aqui dizendo que ele tem um notebook Alienware, é um gamer, né? Diz que trabalha, mas também consegue jogar tudo nesse notebook. Exatamente. Esse é um tipo de notebook, como eu comentei, que ele é um notebook top de linha, né, para gamers. Então, ele tem uma placa de vídeo dedicada dentro dele também. Ele é um notebook bem potente. A questão do Alienware, normalmente, que ele é bem pesado, né, em comparação a outros notebooks, né? É um notebook bem pesado, mas é aquele negócio, você tem as duas coisas no mesmo ambiente. Mas é um excelente notebook. Tem o Hélio também dizendo que na casa dele o notebook passa do filho dele para ele. Ele vai trocando de notebook a cada 4 anos. Ele pergunta se está uma boa média. Então, uma excelente média, né? Na verdade, parece celular também, né? A gente vai trocando de celular, o celular vai ficando com outras pessoas, né? Na família também, né? Vai repassando o celular. Mas é exatamente uma excelente média, 4 anos de notebook, né? Até mais, viu? Se ele comprou uma configuração um pouco melhor, né? O notebook pode durar até 5 anos de duração. É isso, então. Essas foram as perguntas dos nossos ouvintes. Sexta-feira tem mais tecnologia, né, Gilberto? Exatamente, Fernando. Obrigado aí aos ouvintes pelas participações. Uma excelente semana, né? A gente está no meio da semana aqui para todos. E sexta-feira estamos de volta com mais tecnologia.